Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, sempre que nos reunimos à volta do altar é para celebrarmos a vitória de Jesus, a vitória da sua vida que se entregou totalmente ao Pai pelos outros. E é sempre importante sublinharmos esta palavra, vitória. Nós, cristãos, não podemos caminhar pela vida como derrotados. Temos a vitória assegurada. E por isso vimos à Eucaristia, celebramos a Eucaristia, para que se reforce em nós esta certeza de que a vitória de Jesus também nos alcança desde que nós nos abramos a ela. Hoje, de maneira especial, peregrinam a este santuário a Associação Santa Paula Fracinetti e dois grupos, um da Diocese de Aveiro e outro da Diocese de Coimbra, nomeadamente da Santa Casa da Misericórdia de Montemor, o Velho. Sede todos muito bem-vindos a esta celebração e que este dia junto de Maria reforce em vós a certeza de que somos sempre alcançados pelo amor vitorioso de Jesus. Pelas vezes em que nós não vivemos de acordo com esse amor, pelas vezes em que pecamos, reconheçamos-nos pecadores para mais dignamente celebrarmos estes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem
a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. É em esperança que estamos salvos, pois ver o que se espera não é esperança. Quem espera o que já vê? Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança. Palavra do Senhor. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: a que é semelhante o reino de Deus? A que hei de compará-lo? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu, tornou-se árvore, e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda: a que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar todo levedado. Palavra da salvação. Como é belo quando aquilo que nós acreditamos reflete-se na nossa vida. Como é belo quando o nosso credo, a nossa profissão de fé tem influência na nossa vida. Nós dizemos que acreditamos em Deus, que acreditamos no céu, mas muitas vezes somos cristãos de cara triste. Gente que vai pela vida com os olhos sempre no chão, como derrotados. E por isso é belo quando ouvimos alguém como São Paulo dizer: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Reparai, São Paulo diz que, e ele foi um homem provado no sofrimento, os sofrimentos que nós vivemos na nossa vida não têm comparação com aquilo, com a glória que se há de manifestar em nós. Todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que nos faz gemer e chorar, tudo aquilo que nos faz sentir o peso da idade, do abandono ou do sofrimento, é muito pequeno, minúsculo, quando comparado com a glória, com o grande coração de Deus, imenso e aberto para nós. Claro, quando nós nos fixamos só nas nossas dores, só nos nossos sofrimentos, só nos nossos desastres e desgraças, então eles parecem-nos imensos, algo insuperável. Mas quando nós tiramos os olhos deste mundo pequenino e nos abrimos ao coração de Deus, tudo isto, todos estes sofrimentos parecem pequenos. Muitas vezes se perguntam as pessoas como é que Lúcia, Francisco e Jacinta, as crianças de Fátima, conseguiram aguentar tanto, sofrer tanto. Porque aquelas crianças, em maio, em junho e depois todos os meses, experimentaram que a Senhora lhes abria as portas do coração de Deus, que Nossa Senhora os levava até ao coração de Deus, que Nossa Senhora lhes dava a esperança da salvação. Muito bonito que em maio, logo em maio, no início deste caminho que Maria faz com os pastorinhos, imediatamente diz que os quer levar para o céu. Foi desde esta certeza cheia de esperança, foi desde este tesouro da esperança que eles aguentaram tanto. E, queridos irmãos e irmãs, se vimos a Fátima, muitas vezes é porque a vida
já nos fez sofrer muito. Já nos fez passar por coisas que nos magoaram e nos deixaram feridos. Pois tudo isso é pequeno quando comparado com o amor de Deus. Por isso é que Nossa Senhora não cessa de nos atrair até aqui, ao seu colo materno, para nos encher de esperança, para nos fazer ser cristãos que acreditam na vitória de Jesus. Jesus já venceu. Nós somos já vitoriosos. E é com esta certeza, com esta esperança, que nós havemos de caminhar na vida. Não com aquela fezada de quem vê tudo já acontecer. Não. Com a esperança de quem espera que Deus nos vai levar a um futuro cheio do seu amor. E porquê é que isto é assim? Porquê é que a nossa vida há de ser uma vida de esperança e não uma vida de gente derrotada? Porque, como escutávamos no Evangelho, o reino de Deus é algo pequeno, algo simples, mas que tem uma força extraordinária. De tal maneira que uma pequena semente se converte numa grande árvore. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando nós vivemos a vida com estes olhos de Deus, quando nós deixamos que seja Deus a moldar a nossa vida, quando nós deixamos que a nossa vida seja iluminada com a luz de Deus, então o reino de Deus está em ação em nós. E ele tem uma força imparável, invencível. Começa com coisas pequenas, mas levar-nos à grandeza maior, que é o amor de Deus. Maria foi a primeira que experimentou isto. Ela acolheu no seu coração a palavra, o seu filho, Jesus. Acolheu-o com um simples e pequeno sim. E hoje é a grande mãe que nos acolhe e nos leva ao coração de Deus. Aquela pequena semente do reino, aquele pequeno fermento do reino, fez com que Maria fosse esta grande árvore, esta massa, este pão que nos leva até Deus. E porque Maria foi assim, conseguiu conduzir depois também os pastorinhos a esta grande esperança de não viver como derrotados, mas como vitoriosos. E é isso que, atraindo-nos até este lugar, ela quer fazer connosco. Fazer-nos viver a vida cheios de esperança, como quem sabe que Jesus venceu, que nós, comungando o seu corpo e sangue, também venceremos, porque o nosso Deus não falha, jamais falhará e não cessará de fazer maravilhas na nossa vida. Que assim seja. Irmãs e irmãos, invoquemos o Senhor Jesus, que falou do reino de Deus, como semente lançada no coração de cada um, onde germina e cresce, e peçamos-lhe com fé: Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelo reino de Deus no mundo, que é um mistério, pelos fiéis que o sentem a crescer no seu coração e pelos que o veem a levedar o mundo como fermento. Oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos homens que cooperam com Jesus, o semeador, pelos que espalham à sua volta o perfume do reino, e por aqueles que o deixaram morrer por falta de fé. Oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi a nossa oração. Pelos que já começaram a receber o Espírito de Deus, por aqueles que transformam o mundo com a oração, e pelos que o fazem
com o testemunho da sua entrega. Oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que sofrem com os olhos postos na glória de Cristo, pelos que anseiam pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e pelos que já a vivem, mas esperam ainda a sua plenitude. Oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, venha a nós o vosso reino. Pelos que neste santuário são membros ativos do reino de Deus, pelos que estão sempre prontos a dizer sim e a colaborar, e também por aqueles que dizem não a tudo e a todos. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, que comparastes o reino à semente, fazei que ela germine, cresça e dê fruto abundante, sustentada pelo carinho e a proteção da vossa Mãe, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito,
e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade e no amor, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com a sua vitória, Jesus abriu-nos o caminho para o Pai, e essa é a nossa esperança, de abraçarmos o nosso Pai do céu.
Por isso, cheios de confiança, digamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia, em plenitude, o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.